Pessoal, deixa eu trazer uma discussão aqui para vocês, que é uma discussão que foge um pouco aqui da pauta do canal, né? Mas que pode ser uma discussão relevante para a gente pensar algumas atitudes, né, algumas ações de psicólogos ou terapeutas, ou mesmo pessoas, usuários, né, dos serviços de psicologia, em particular dos serviços de psicoterapia. Tudo bem? Que é o seguinte, a questão da militância. Tá? Primeiro, me parece que é importante a gente ter uma clareza a respeito do que significa o termo militante. Tá? Por quê? Esse termo ele vem sendo um termo bastante utilizado aí nos últimos anos, né? E ele passou a fazer parte da nossa linguagem comum, de modo que, via de regra, né, assim, boa parte das vezes, a linguagem comum ela traz significados incorretos dos termos. Tudo bem? Justamente por ser uma linguagem comum, uma linguagem leiga. Tá? De forma que o termo militância ele começou a ser associado com questões políticas, né? E ele ficou, de certa maneira, pelo menos durante um tempo, restrito a um contexto político. Tudo bem? Ou seja, militantes de um determinado partido político, militantes de uma determinada ideologia política e assim por diante. Tudo bem? No entanto, pessoal, o termo, né, militante ou militância, ele pode ser aplicado em outros contextos, tá? Inclusive no contexto da psicologia. Tudo bem? Além disso, né, esse termo ser militante ou militar por alguma coisa, ele também veio associado com uma carga negativa. Né? Ou seja, aquelas pessoas que são militantes, né, seriam pessoas, de alguma maneira, como é que eu posso dizer, restritas, ou pessoas, entre aspas aqui, né, violentas ou agressivas, ou alguma coisa do gênero. Tudo bem? Claro que existe dentro desse grupo, né, de pessoas militantes, assim como em qualquer grupo social humano, pessoas que têm atitudes e comportamentos dessa natureza, né? São agressivas, violentas e assim por diante. Tudo bem? Só que isso quer dizer, são pessoas, né, ou grupo de pessoas específicas, né, não representam o todo da militância, digamos assim. Né? Então, nem todas as pessoas que são militantes apresentam esses padrões de comportamento. Tudo bem? Então, trazendo essa questão para o contexto da psicologia, a gente pode pensar ou imaginar, e aí associando a uma definição um pouco mais precisa, né, um pouco mais técnica do que é ser um militante, me parece que ser militante diz respeito a um comportamento, né, ou a um padrão de comportamento em que a pessoa ela se envolve, né, ou ela se engaja em uma determinada pauta. Tudo bem? Essa pauta ela pode ser uma pauta social, né? Pode ser uma pauta política, pode ser uma pauta sobre algum tema específico da saúde ou da psicologia e assim por diante. Óbvio, né, pessoal, que todas essas áreas elas estão conectadas, elas estão interrelacionadas, tudo bem? Então, se eu milito ou se eu defendo uma pauta social, óbvio que essa pauta social ela está associada a questões políticas, questões de saúde, questões educacionais e assim por diante. Tudo bem? Bom, como é que isso se insere no campo da psicologia? Me parece que o exemplo mais claro que a gente poderia aplicar a questão da militância na psicologia é em relação ao autismo. Tá? Por quê?
Lembrando assim, pessoal, que essa reflexão, essa discussão que eu estou trazendo aqui, ela é uma discussão que eu vim pensando, eu vim refletindo sobre ela a partir das minhas observações e experiências como psicólogo. Tudo bem? Por que eu estou me referindo aqui à questão do autismo como sendo uma área que me parece bastante significativa em termos de militância? Porque na área do autismo, você tem grupos de pessoas, de profissionais e de usuários desses profissionais, dos serviços, que se dedicam, se engajam exclusivamente, digamos assim, para a melhoria das condições de vida dessas pessoas que são portadoras do transtorno autista. Tudo bem? Então você tem grupos, você tem associações de autismo, você tem associações e grupos da, o que a gente costuma chamar mais coloquialmente de terapia ABA para autismo e assim por diante. Então, repara que você tem um grupo forte, coerente e atuante numa pauta. Qual? A pauta do autismo. Tudo bem? Agora, isso é visto de uma maneira positiva, negativa? Se eu fosse colocar aqui a minha visão, seria simplesmente eu fazer aqui um julgamento de valor, mas não é essa a intenção aqui. Tudo bem? O fato concreto é que quando você tem militantes do autismo, tá, você pode encontrar um grupo muito heterogêneo de pessoas. Ou seja, você pode encontrar pessoas que vão militar dentro da área do autismo e vão ser produtivas nesse ponto, ou seja, vão ajudar as pessoas que sofrem com o transtorno autista e vão se engajar, vão se empenhar na busca da melhoria dos tratamentos, das terapias para o autismo. Tudo bem? Então, dessa perspectiva, a gente poderia entender que é uma militância positiva. Tá? E, por outro lado, você pode ter pessoas que vão fazer uma militância, digamos assim, sem muita crítica, sem muito respaldo, unicamente, digamos assim, por uma identificação com o tema do autismo, ou porque tem algum familiar, isso está muito comum hoje em dia, né? Sei lá, a pessoa tem um filho autista, ou tem algum parente autista, ou alguma coisa do gênero, e ela começa a militar sobre a questão do autismo, mas sem um embasamento. Tudo bem? O embasamento que eu estou querendo colocar aqui, pessoal, é um conhecimento mínimo, um conhecimento crítico da área do autismo. Tá? Então a pessoa ela começa a focar exclusivamente autismo, ela fica com a visão, digamos assim, muito restrita, só focada na questão do autismo, e sai falando um monte de coisas por aí que não tem o menor sentido, tá? Que não tem o menor embasamento teórico, técnico e assim por diante. Tudo bem? Então, assim, a gente poderia considerar que seria uma militância improdutiva nesse sentido. Tá? Você tem outros temas da psicologia que você também encontra militantes ou militância. Tudo bem? Talvez nesse ponto do vídeo algumas pessoas podem estar se perguntando assim, mas você, Pedro, você como um psicólogo que trabalha especificamente com casos, ou com as questões que envolvem a ansiedade social, você é um militante nessa área? Bom, a resposta com certeza é afirmativa, sim. Agora, a minha militância, digamos assim, e lembrando, pessoal, vamos tentar fazer aqui uma distinção, tá? Ou uma dissociação do termo militância com aspectos negativos do comportamento. Tá? Eu me considero um militante da ansiedade social no sentido de que eu me engajo, eu me envolvo, tudo bem, com essa pauta. Tá? Então, quer dizer, eu me empenho em produzir conteúdo
de qualidade, embasado cientificamente, tá? Então, assim, de maneira nenhuma eu faço militância cega ou militância sem crítica, tá? Então, assim, quer dizer, eu me engajo, né, eu me empenho em uma série de comportamentos para ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade social e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento de técnicas, estratégias e intervenções de tratamento para essas pessoas. Tá? Então, nesse sentido é que eu estou querendo colocar para vocês que sim, eu responderia que eu sou um militante nessa área. Por outro lado, né, pessoal, eu também produzo e ofereço serviços para psicólogos e profissionais da saúde mental de uma forma geral para se qualificarem na área. Né? A gente tem aí no projeto o grupo de estudos, né? E temos aí o curso, né, que vai se iniciar agora em outubro sobre timidez e ansiedade social. Tá? Então, assim, eu queria finalizar essa discussão desse vídeo ressaltando que me parece que existe uma ausência de militância produtiva, tá, pessoal? Nesse sentido que eu estou colocando aqui, em uma série de campos da psicologia. Né? Ou, se a gente quiser ser mais específico, da psicopatologia. Né? Então, assim, pessoas que militam na área da depressão, da ansiedade generalizada, do transtorno de pânico, transtornos de personalidade e assim por diante. Tá? É uma militância que eu estou querendo ressaltar aqui, uma militância saudável, uma militância construtiva. Tá? Na própria área da ansiedade social, né, pessoal? A gente vê uma carência, né, uma ausência muito grande de profissionais que produzam, né, que militem nessa área. Tá? É isso, pessoal. Queria saber o que vocês acharam dessa reflexão, dessa discussão que eu trouxe aqui. Se vocês têm algo a acrescentar, se vocês têm alguma sugestão em relação a esse tema, algum comentário, vocês podem escrever para mim aqui no vídeo. E qualquer dúvida, sugestão, fique à vontade para entrar em contato comigo. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.